Hoje a gente vai conferir Overlord de uma forma um pouco diferente, cara. Uma história alternativa aonde a tumba de Nazarick foi para esse outro mundo também, mas ela chegou lá totalmente destruída e com todos os guardiões mortos também. É isso mesmo que você ouviu, foi uma surpresa absurda pro Ainz. Imagina pra gente descobrindo isso agora. Você vai conhecer hoje o evento Mass of the Dead de Overlord e entender como tudo isso aconteceu, como que literalmente a tumba foi parar lá, como se tivesse sido invadida. Vamos ver tudo isso com calma, com carinho, então vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, o Momonga, tendo se despedido do seu amigo Hirohiro, decidiu permanecer lá no Yggdrasil porque o jogo estava perto de se encerrar, da mesma forma como aconteceu na história principal, né? Inesperadamente, o Momonga dirigiu-se à Sala do Trono, onde estava o Trono dos Reis, e renunciou como o último membro da Ainz Oogun. Mas, galera, inesperadamente esse fim não aconteceu também. Em vez disso, o Momonga se viu numa grande tumba de Nazarick em ruínas. Pois é, as coisas começaram a mudar a partir daí. Como se alguém tivesse atacado e atravessado todas as defesas de Nazarick, tudo estava destruído. Na falta de resposta, o Momonga descobriu que todos os NPCs da masmorra também estavam mortos, porque ele pesquisou para saber o que estava acontecendo. Usando a sua magia, de cara, ele reviveu as Pleiades, que para o seu choque se tornaram autoconscientes, né? A sua autoconsciência, embora chocante para o Momonga, ele fez com que ele se concentrasse mais em aprender o que havia acontecido. Ele queria saber se alguém realmente tinha invadido, como é que eles fizeram para derrotar todos os NPCs. As únicas pistas de ataque pareciam ser várias rachaduras estranhas aonde ficava a Sala do Trono. Antes que ele pudesse investigar mais, então, um homúnculo desconhecido apareceu lá na câmara. Pensando que ele era um inimigo, o Momonga já estava se preparando para matá-lo, suspeitando como uma pessoa ainda estaria viva dentro da masmorra em meio a toda essa destruição que tinha acontecido. Mas, uma vez que as duas empregadas Pleiades reconheceram eles, elas falaram que ele era uma criação dos seres supremos também. O Overlord liberou a sua guarda, acolhendo então esse ser aí, né, esse novo homúnculo como um companheiro sobrevivente. No entanto, cara, eles são interrompidos quando de repente aparecem alguns monstros estranhos nessa sala. Os grupos do Momonga estão em desvantagem, porque é descoberto que apesar de reviver as Pleiades, elas sofreram uma grave queda, um debuff no nível delas, enfraquecendo os seus poderes. As probabilidades fazem com que o Momonga peça uma retirada, mas o nosso querido homúnculo novo convence eles de que eles podem vencer, assumindo a sua confiança, né, e restaurando a força do Overlord. Os dois então conseguem matar o monstro e aí o Momonga coleta vários cristais estranhos das feras antes de chamar de seus súditos para poder preparar ali a retomada da masmorra dos invasores, porque parece que ainda tem invasores lá dentro, pelo menos isso era o que estava na mente do Ainz, né? O Momonga então reviveu o Albedo, que é apressadamente ali, já que ele precisava de informações rapidamente sobre o status de Nazarick no geral, e o Overlord usou sua magia para convocar guerreiros mortos-vivos para expurgar todos os monstros que emergissem das rachaduras encontradas na masmorra. Para determinar então o status fora de Nazarick, o Momonga usou seu espelho de visão remota e descobriu que a tumba tinha sido teleportada para um outro lugar completamente diferente. Estava em um novo mundo com perigos desconhecidos. Momonga foi então convencido pelo homúnculo de permitir que ele explorasse além de Nazarick para buscar respostas aonde eles estão. Antes de enviar então o homúnculo, Momonga designa Narberal Gama para acompanhar ele e dar aos NPCs, né, o Reading Slime para atuar como um comunicador mágico. Usando o seu espelho, o Momonga planejou transportar a equipe de pesquisa para os arredores da vila humana que ele já tinha visto. Infelizmente, a magia foi incompleta devido à interferência de todas essas rachaduras e a equipe foi colocada em uma floresta em alguma distância da zona alvo aí. Momonga então estava ciente de todo o deslocamento até que a equipe de pesquisa enviasse mensagem para ele usando um lodo que foi chamado de Slimeco. E a essa altura, o Momonga havia feito avaliações de vários danos que Nazarick tinham sofrido e soube da situação caótica que o mundo exterior estava, um tumulto devido a todas essas rachaduras e o caos das bestas também. Tudo isso servia para alimentar o medo do Momonga de que uma entidade reconhecida seja responsável, né, não apenas pelo ataque a Nazarick, mas também por esse novo mundo ter sido criado. O Momonga então ordenou que o grupo continuasse coletando o máximo de informações possíveis dos humanos sobreviventes de Carne Village. Os feitos do homúnculo então fizeram o Momonga se surpreender continuamente com a criação dos seus companheiros. Enquanto ele examinava os danos da masmorra com o Albedo, o Demiurgos apareceu lá também, foi revivido e o Momonga designou as Pleiades para conduzir uma investigação sobre essas rachaduras especificamente. Para compensar os seus níveis perdidos aí, ele então treinou elas até que considerasse forte o suficiente para lidar com algum perigo que aparecesse.
Uma vez que as empregadas coletaram informações suficientes sobre os ciclos, dos fenômenos que estavam acontecendo, Momonga sentiu que essa sobrevivência de Nazarick dependia de ficar mais forte, iniciando um plano de revitalização de Nazarick para não apenas reconstruir a masmorra, mas também aumentar suas forças e seus ativos lá dentro. Muitos dos Guardiões de Andar estavam sofrendo com a perda de níveis, então o Momonga começou a encorajar muitos dos seus subordinados a se aprimorar ainda mais por meios físicos e mentais, para que eles retornassem ao seu estado principal. Para a Aura, por exemplo, ele permitiu que o Domador de Feras enfraquecido renovasse o seu zoológico de animais de estimação, procurando aí vários lobos na vizinhança da grande floresta de Tob. Outros, como Maré, foram convidados a ajudar a disfarçar Nazarick dos olhares indiscretos aí e por seu serviço. Assim como aconteceu no anime, o Elfo Negro recebeu a premiação O Anel de Ainsougon. Quando Narveral Gama voltou do mundo exterior para compartilhar o que aprendeu, Momonga testemunhou que a empregada começou a infectar as outras empregadas por uma atitude meio tendenciosa em relação aos humanos. Vendo que isso precisava ser remediado de maneira delicada para não perturbar a Narveral, o Momonga permitiu que o Sebastian liderasse e meio que lidasse com tudo isso, toda essa situação. Ainz eventualmente voltaria à ideia de que ele era um líder agora para todos os seres supremos e seus amigos, tudo que basicamente os 41 seres tinham criado. Sem saber como motivá-los, o Wise então solicitou que aquele homúnculo retornasse e conduzisse uma pesquisa necessária sobre os desejos de todos os Guardiões de Andar. Enquanto ele lutava para trazer Nazarick a um senso de normalidade, porque tudo ali estava anormal, o Momonga teve que lidar com várias travessuras dos seus mais entusiasmados e arrependidos Guardiões de Andar. Albedo, por exemplo, que se culpava por não ter defendido Nazarick direito, como sua última linha de defesa. A Shallter, preocupada em tirar a culpa dela mesma também, porque Nazarick foi atacada e ela morreu ali relativamente como primeira linha de defesa. Demiurgos buscando substituir todo o trono danificado pelo trono da morte. E o Coctus treinando demais, até excessivamente, mesmo com os membros das Pleiades para poder recuperar o seu antigo poder. Através de tudo isso, ele conseguiu ajudar Albedo a recuperar sua confiança e até aceitar a criação de uma nova unidade secreta. O conflito emocional da Shallter também seria resolvido, não pelo Ainz, mas pela Albedo, que estava revigorada agora e compartilhou junto com a Shallter as coisas que as palavras que o Ainz falou para ela, que aí as duas ficaram mais de boa. Quanto ao Demiurgo, sua ação em criar um novo trono foi comovente para o Momonga, mas sinceramente ele achou esse novo trono meio nojento, estilo aquele trono da cadeira que ele não ia sentar. Para evitar sentar no trono então, os mortos-vivos declararam que não se sentariam em nenhum trono, a menos que Nazarick fosse totalmente restaurada à sua antiga glória. Embora eles tenham adiado o uso real da cadeira, ela incorporou ao Demiurgos uma forma de criar uma cadeira ainda melhor. Para o Coctus, ele mudou o foco de guerreiro para obter força física, para melhorar suas estratégias, depois de demonstrar em um jogo aí que o primeiro não era tudo que havia para alcançar a vitória. Então ele tinha que pensar não fisicamente, mas estrategicamente também. Sabe que ele é um guerreiro muito brabo. Coctus, já mostrou pra gente muita coisa aí durante todo o anime. Aqui não muda não, ele só tá um pouco enfraquecido. Momonga então entrou no jogo aí todos os ativos disponíveis para trazer Nazarick de volta aos seus padrões normais. Mesmo buscando a ajuda do Ator de Pandora, um dos únicos NPCs que foram poupados de serem mortos durante a transferência inicial de Nazarick para esse novo mundo, isso porque, devido ao isolamento do tesouro do resto da masmorra, acabou que o Ator de Pandora não foi afetado. Embora o NPC apresentasse seu passado mais sombrio, os mortos-vivos ainda viram um valor no Guardião de Área em agir como um dublê do corpo do Ainz, e treinaram sua criação para imitar um comportamento em emergências. Depois de ser informado pela equipe de pesquisa que eles fizeram um contato com as escrituras da Luz do Sol e estavam prestes a conduzir uma expedição à floresta de Tob para aprender mais sobre a origem das bestas do caos na área, o Momonga aprovou isso aí, deixou tudo certo, e para apoiá-los ele também enviou Aura e Maré para servir como escoltas. Ainz, então, aprendeu com Demiurgos que todas essas rachaduras dentro de Nazarick, apesar de expelir miasma nocivo de lá, não tem nenhum efeito nocivo para os habitantes da masmorra. Uma esquisitice, porque testemunhos fora de Nazarick afirmaram que eles, respirando essa fumaça, são terrivelmente transformados em bestas contaminadas. Mas ainda o Ainz, sentindo que é algo relevante, ele passa essa informação para a equipe de pesquisa liderada pelo nosso querido homúnculo. Assim que a Aura e Maré retornam da sua missão, Momonga então recebe a notícia de que eles recrutaram Hansuke nas fileiras de Nazarick.
o que eles aproveitam devido à falta de mão de obra de Nazarick para poder dispensar vários ativos em potencial. Várias atividades das Pleiades também são notadas por Momonga, e uma das suas ações intrigam os jogadores nos limites do parâmetro de um NPC. Por exemplo, a Yuri Alpha estava tomando a iniciativa para limpar todos os detritos ali que estavam espalhados pela masmorra e até destruir eles para facilitar o armazenamento. Embora a Albedo tenha ficado furiosa pelo fato da Yuri estar ali destruindo pedaços da masmorra para o Momonga, ela é representada com uma noção de que os NPCs foram capazes de encontrar algumas brechas nas suas programações. Eles, porém, veem alguns, como os Lupus Regni Beta, negligenciando as suas funções de monitoramento das rachaduras, o que rendeu à empregada uma severa repreensão aí, né, pela sua negligência. Mas ele estava novamente impressionado com o desejo da Lupus Regni de melhorar a si mesma e a sua técnica de trabalho mais tarde. Então assim, o bem-estar do Ainz mental seria levado em consideração como quando a CZ começou a mostrar sinais de sofrimento emocional, não apenas pelo seu renascimento, mas também quando ela acidentalmente ofereceu-se para caçar humanos para os projetos do Demiurgo. Para deixar ela mais à vontade, o Momonga então presenteou ela com uma bebê Spear Needle, a bonequinha lá para ela ficar abraçada. Outras instâncias como Solution viram a donzela que cometeu um ato que poderia ser considerado uma traição depois que o membro das Pleiades sequestrou Miyoshi, o slime que atende lá nas casas de banho da tumba de Nazarick. As suas ações fizeram com que Nazarick ficasse em alerta máximo, porque acreditava-se que o Miyoshi foi levado por algum intruso. Antes que as coisas pudessem ficar ainda mais fora de controle, porque tudo já estava um caos total, a Solution confessou o crime para o Momonga e aí a Yuri em particular, né? Já que esse sequestro aí foi desencadeado pelo ciúme do papel do Miyoshi como atendente de banho do Momonga, ou seja, ele fica se esfregando lá nos ossos do Momonga e a Solution também queria fazer isso, né? O incidente, que seria conhecido como caso do desaparecimento do Miyoshi-kun, então foi enterrado, porque as circunstâncias foram consideradas um pouco embaraçosas para serem tornadas públicas. Mas mais tarde seria o foco de uma rivalidade entre CZ e Entoma para decidir quem era a irmã mais velha entre as duas. As duas empregadas tentaram se superar na hospitalidade geral, mas quando falharam, imploraram a Momonga para decidir quem era a irmã mais velha. No final, o Ainz afirmou que não importava, porque os seus criadores nunca pretenderam tornar um sênior em detrimento do outro, né? Uma mais velha que a outra. Apesar de não esperar ouvir isso, as suas palavras acalmaram as duas empregadas para que elas desistissem da sua rivalidade. Como Momonga continuava governando no Nazarick ali e reconstruindo aos poucos, ele recebeu um relatório do nosso homúnculo de que ele escolheu se tornar um aventureiro para reunir mais informações valiosas sobre o outro mundo. E para ajudar ele, nessa sua façanha de aventureiro, o Momonga já havia enviado a Solution e o Sebas também para o campo, né, para se infiltrar lá em Errantel. Todas as suas ações, porém, foram observadas pelos NPCs, ao mesmo tempo em que, quando ele relembrou do desejo de ver uma flor de cerejeira, a Albedo simplesmente levou Nazarick direto para ajudá-la a alcançar isso aí. Uma expedição à Grande Floresta de Tobi foi lançada para adquirir uma árvore especial conhecida como a Árvore Lendária, o ato pelo qual os NPCs estavam dispostos a agradar o Ainz. Tocando então os mortos-vivos, se permitiram aproveitar todas as festividades depois de que a árvore foi trazida para o 6º andar. Coisa bonita, né? A cerejeira estava lá. Momonga também tentaria recompensar todos os seus súditos se eles prestassem serviços únicos para ele. A Neuronist Pumpkill, por exemplo, que havia sido revivida recentemente, se redimiu aos olhos de Momonga depois que ela interrogou um cavaleiro que foi enviado pelo Marquês Péspia para explorar toda a área ali para uma corrida de cavalaria. O seu relatório conseguiu salvar Nazarick de ser exposta totalmente, né? E o Ainz ainda estava prestes a permitir que ela o beijasse, mas a sua tentativa acabou sendo frustrada pela Albedo, que a gente já conhece, né? Que prendeu ela por uma acusação aleatória lá só pra não rolar esse beijinho aí. O sigilo de Nazarick, então, foi de extrema importância quando ele começou a aprovar uma proposta do Demiurgo para poder disfarçar como se fosse uma mina abandonada dentro de uma masmorra. Depois que foi relatada a Restize Kingdom que haviam aventureiros liderados pelas Blue Roses para poder recuperá-la e reiniciar as operações de minério nessa mina aí, para preservar as suas reivindicações sobre a mina e os minérios, o Momonga deu ao Guardião de Andar o recurso de dissuadir os humanos de que a mina era tudo de menos viável para os humanos, ou seja, não dava para você entrar lá dentro porque ia dar problema, sacou? Mas seria aprendido sobre uma rachadura na Sala do Trono, especialmente quando se descobriu que essas rachaduras se conectavam a um outro mundo. Parecia que vários mundos paralelos estavam conectados às rachaduras. Então, um grupo de pessoas emergiu em Nazarick e inicialmente atacou as convocações de mortos-vivos do Ainz,
devido a eles, verem que os seus membros têm preconceito contra os mortos-vivos e tal, coisa normal que acontecia lá no Yggdrasil. Jogos de MMO dessa época deles aí, tudo se relacionava a isso. Morto-vivo sempre sofria preconceito, né? Tadinho dos caras. Só que meio que ficou claro que o Momonga não nutria animosidade em relação a eles. Ele não queria atacar os caras, porque estavam profundamente interessados em que um dos membros, inclusive, era um jovem do Japão e o outro era uma deusa. Os caras vieram pro Isekai, sacou? Em vez de continuar as hostilidades então, o Ainz ofereceu a eles refúgio em Nazarick até que encontrassem uma maneira deles retornarem ao seu mundo. Em troca, os visitantes completariam uma série de tarefas para o Momonga como pagamento. Os dois grupos interagiram até se tornarem amigos um do outro. Só que tivemos um problema. Quando o Ainz os convocou para o lugar na sua organização, as negociações foram completamente interrompidas quando a deusa insultou o Ainz e desafiou ele. Visitantes então foram claramente derrotados pelo Overlord, né? Nosso caveirão é brabo. Mas antes de serem derrotados, eles perceberam uma janela para escapar, quando a colega deusa conseguiu abrir um portal de volta para o seu mundo. E aí eles foram lá e sumiram. Demiurgos, vendo que eles estavam escapando, até se ofereceu para capturá-los, mas ele foi contido pelo Ainz, que sentiu que não era necessário se fazer mais nada. Durante um experimento para ver então se a magia Gate funcionava, já que o Ainz viu isso, ele queria ver se o portal funcionava, devido à interferência mágica de todas as rachaduras em Nazarick. E o Momonga e a Shallter conseguiram abrir um portal para uma ilha remota. Curioso com esse novo local, que apontava aí ter sinais de vida humana de alguma forma, o Momonga enviou então o nosso querido Homúnculo, Slimeco e também as Pleiades para estudar o lugar. Quando voltaram, eles trouxeram vários artefatos de navios piratas que poderiam ser transformados em ouro, o que faria com certeza aumentar todos os seus conhecimentos sobre esse novo mundo. Mais tarde, devido às preocupações crescentes sobre o quão bem preparado Nazarick estava, caso outras rachaduras se formassem lá dentro da masmorra, o Momonga organizou um cenário de combate simulado no Fake Nazarick, que era o nome dele, e fez com que os Guardiões de Andar lutassem contra ele como um inimigo que estava invadindo a masmorra. Nosso caveirão conseguiu superar os NPCs por um período de tempo, mas eles ganhavam vantagem quando começavam a coordenar os seus ataques. No entanto, quando o enfrentaram na batalha, ele foi vitorioso e estava prestes a reivindicar o bonequinho que sinalizava sua vitória. Só que esse boneco foi trocado pela Albedo por um falso. Quando o limite de tempo acabou, então os Guardiões de Andar foram declarados vencedores. Dessa vez eles agiram de forma muito mais inteligente do que apenas de força bruta, cara? É uma coisa que a gente queria ver muito se desenvolvendo e o Ainz mostrando até dentro do anime. Daqui foi até mais rápido de se desenvolver, mas é porque a história realmente é muito longa e tem muito mais do que isso que a gente comentou. Mas a gente vai finalizando por aqui porque esse foi o início do evento Mass of the Dead de Overlord, e uma história alternativa que conta com vários acontecimentos diferentes e alguns eventos até que ocorreram dentro da novel, dentro do anime, mas com algumas diferenças. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, a gente pode trazer mais aqui no canal, falando dessas histórias alternativas de Overlord também, porque assim, conteúdo não falta pra gente trazer e é maravilhoso a gente conhecer cada vez mais essa obra e personagens alternativos vindo do Titio Maruyama. Então pra isso, capricha nesse likezão, manda a sua inscrição aqui também com o sininho ativado. O sininho tem que estar ativado, porque senão você não consegue acompanhar os lançamentos de vídeos novos aqui no canal. Você tem que acompanhar isso aqui, que o negócio é brabo dos brabos. E eu vou trazer então os outros eventos se vocês curtirem. Se eu quero entender que vocês curtiram, eu quero o feedback aí nos comentários. Deixa aí, traz mais eventos, traz mais coisas que aconteceram em histórias alternativas, pra gente poder trocar essa ideia aqui marota, maravilhosa, beleza? Tamo junto sempre, família. Aquele beijo no coração, um forte abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Valeu!